E agora eu quero saber de você ali, das nossas perguntas absolutas, se teve algum momento na sua vida, algo muito épico, assim, que você vai se recordar rapidamente, que você entende que houve uma intervenção divina na sua vida. Ou alguma situação. Nossa, eu passei essa situação recente. Hum, Eu fui para Bahia e uma pessoa me levou para o aeroporto, então eu passei na Francisco Murata, era muito cedo, né, na avenida, e eu olhei, tinha um mendigo sentado numa praça. uhum. E eu achei estranho, porque o mendigo tinha os dentes claros, e ele tinha o cabelo bem cortado, e ele estava com um moicano aqui em cima, e ele estava sentado de lado, olhando para frente e rindo. Ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para frente de onde ele estava sentado. Aí eu olhei aquilo, ainda falei, né? Falei, olha, um queixo estranho. Aí a gente ainda conversou. Ah, deve ser alguém esperando alguém para assaltar, deve ser um bandido, deve ser uma pessoa que tá. Mas ele estava com um saco de mendigo, ele estava com roupas de mendigo, mas ele estava com o cabelo muito bem cortado e os dentes muito branquinhos. Eu falei, que coisa, né? Tá bom, fui viajar. Aí eu sempre tomo um calmantinho para viajar, porque eu tenho medo de avião. Então, dizem que todo mundo que é do universo espiritual tem medo de avião, né? Eu rezo muito pro piloto, mas eu tenho receio. Tá bom. Aí cheguei na Bahia, aluguei um carro e peguei a estrada. Eu ainda ia para Teixeira de Freitas, então eu ia andar 4 horas de estrada. Aí tô andando na estrada, eu vejo aquele mesmo cara na estrada da Bahia. Tipo assim, eu levei 2 horas para chegar na Bahia, o cara tava sentado. Aí, tipo, 4 horas depois, o cara tava andando o mesmo moicano, o mesmo sorriso olhando para frente e aquela trouxa de roupa. Eu falei, que estranho, né? Para mim é um Exu. Agora eu tenho certeza, é um Exu. Tá bom. Em algum momento eu apaguei, porque o remédio não me apagou no voo, ele me apagou na estrada. Eu estava dirigindo sozinha e quando eu acordei eu estava assim, centímetros embaixo da traseira de um caminhão. E foi o tempo de eu tomar aquele susto, acordar, e eu parei o carro e eu apaguei. Eu dormi umas 3 horas. E aquilo parecia um grande pesadelo, não parecia uma coisa real. Aí eu acordei e falei, bom, agora eu descansei e consigo chegar lá. Meu peito doía, como se o acidente tivesse acontecido. Como se eu tivesse batido o peito na direção. E aquela sensação do acidente ainda estava em mim, só que não aconteceu nada. E aí lá pra frente, eu vi esse Exu de novo e ele olhou pra mim e riu. E desapareceu. Ali ele olhou nos meus olhos. Em nenhum outro momento ele tinha olhado. E aí eu fiquei com aquela sensação, comentei com os meus filhos do terreiro, comentei com meu Uhum. amigo Pai de Santo e tal. E aí o seu Zé, na segunda-feira, comentou que toda a energia do que não aconteceu também chega até você. De alguma forma, eu me livrei do acidente. Então, né, existe todo um propósito espiritual para me ajudar a me livrar do acidente. Eu acordei, acabou, eu acordei. Mas a dor da situação, eu fiquei por umas 3 semanas. Caramba. E bem aqui assim, como se eu tivesse batido o peito na direção. E os braços muito rígidos e travados na direção. Só que não aconteceu nada. E aí eu lembrei de outros momentos na minha vida, de coisas que não aconteceram, mas eu carregava no meu corpo a sensação do ocorrido. Então, assim, o tempo todo, se você sabe do teu propósito, se você está focado no teu propósito, é como se tivessem sinais o tempo todo que estão te alertando para prestar atenção, para ficar atento. Talvez aquela imagem, e foi aquela imagem que me acordou a hora que eu acordei, que eu estava embaixo do caminhão. Veio aquela imagem na minha frente, eu tomei aquele susto. No que eu tomei o susto, eu segurei o carro e não bati. Então, assim, entende? Eu vivo esse universo espiritual cheio de experiências e de milagres, e a gente se acostuma com os milagres. Então, assim, eu recomendo que as pessoas não se acostumem com os milagres, que elas deixem os milagres serem milagres, para que elas entendam o valor disso tudo na vida delas. A gente não pode se acostumar e tornar isso comum, porque não é. Eu teria morrido ali. Pela dor que eu carreguei por 3 semanas, teria sido feio, né? Então, Então, foi uma intervenção divina. com certeza. Interessante isso aí. Agora, você contando esse relato aí, eu acho que eu já passei por uma coisa mais ou menos parecida, não no caso de acidente, assim, mas de vivenciar uma energia de algo que não aconteceu,
mas que poderia ter acontecido. Então seria o quê? Seria uma energia de um desfecho de um caminho de uma realidade paralela, né? Das múltiplas possibilidades, não é isso? Exatamente, eu acredito nisso. Sabe aquele frio que corre tua coluna? Que você fala, Ah, alguma coisa que passou por você, mas não chegou em você, porque ou você pulou para a realidade paralela, aham. ou alguma coisa foi desviado de você. Mas Uhum. aquela energia chega. Então, como as pessoas não acreditam em energia? É, Como não acreditam nesse campo? Entende? Então, eu acho que a gente tem o tempo todo, a gente precisa ter esse olhar mais delicado e mais rico para o quanto a espiritualidade é presente no nosso dia a dia, independente de religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Eu sempre falo que religião são os rios e a espiritualidade é o mar, né? Então todas as religiões te levam para o mar, mas você pode escolher ir visitar o mar, independente do rio, Uhum. da religião.